Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo bem? Como é seu nome? Cláudia Ribeiro. E faz o que a Cláudia Ribeiro? A Cláudia Ribeiro é professora. A Cláudia Ribeiro está diretora do Museu Major Novaes, aqui na cidade de Cruzeiro, São Paulo, interior de São Paulo, Vale do Paraíba. E atualmente organiza todo o processo de gestão do museu, da abertura da exposição de longa duração, organizando eventos culturais com a ajuda e parceria de muitos amigos. Inclusive, dá um close nele lá que tá filmando. Você viu que ela já começou a mandar. Eu aqui que decido e ela Do começou a Everton mandar. Frederico, ator, produtor que atua aqui também na cidade de Cruzeiro. Bom, pelo pouco que eu vi, cheguei ontem, pelo pouco que eu vi, o museu está se tornando um centro cultural, na verdade, um centro de formação, criação, essas coisas todas, né? De difusão da cultura. É isso ou não? Na Dá pra realidade, considerar? na realidade, é essa proposta do museu de acordo com o ICOM e com o IBRAM, o CISEM, né? Que o museu não é só aquele que guarda a memória, mas sim também aquele que constrói novas memórias. E como que se constrói novas memórias? Fazendo com que as pessoas da comunidade se apropriem desse espaço. Então, o processo de apropriação do espaço público, ele é por si algo que constrói novas memórias e difusor cultural. Então, não tem como não ser diferente. Mas, Cláudia, num tempo de fim de história, pós-verdade, essas coisas todas, essa coisa da memória, não sei o que tal, não é uma coisa que já era para estar fora do contexto, você não está indo contra a corrente. Como é que é isso? Como é que você enfrenta isso? Eu não acho que... Eu sou historiadora, né? Então, todo historiador, ele trabalha com a questão da memória, sempre. E a questão da memória é aquilo que constrói identidade, que constrói sociedade, que constrói cidadania. Eu não sei se isso é ir contra a corrente. Se o for, eu faço. Assim como todos os historiadores e todo agente cultural. Assim como você também o faz. Né? Então, acredito que sim. Mas é importante, porque a partir do momento que a gente trabalha com essa questão latente, a gente constrói identidade. E o cruzeirense hoje, ele precisa dessa construção identitária, dessa construção que rememore o que é ser cruzeirense. Eu estava comentando com o Everton agora há pouco, né? Até por estar na estrada aí já há mais de 45 anos, né? Enfim, o problema é meu, é claro. Mas assim, eu vejo e sinto que o que eu tenho nessas andanças, tal, que essa oficialidade da cultura, por exemplo, secretarias de cultura, departamentos de cultura, essas coisas que tal, que na verdade voltou a ser o que era exatamente no fins dos anos 70, né? Ou seja, a cultura é só mais um vasinho, só mais um espaço, o amigo do vereador, aquelas pessoas ocupadas que não tinham o que fazer, botava lá como secretário de cultura, e parece-me que está de volta essa coisa. Você concorda com isso? Você acha que houve uma inflexão, que chique, palavra chique, estou metida, uma inflexão da cultura, da representação da cultura? Porque, por exemplo, o orçamento, só se for em Cruzeiro, porque eu não vejo sequer discussão de qualquer possibilidade. Para onde vai? Como é que a gente faz esse enfrentamento, Cláudio? Pergunta Olha, simples, né, para de manhã. Assim. logo cedo, né? Um dia nublado. Bem, quando a gente vê esse... É um processo de esvaziamento dos signos e significados do que é uma secretaria de cultura, né? Quando se coloca esses cargos a bel prazer de conchavos e experiências políticas. Mas, como que a gente enfrenta tudo isso? Como que o museu se coloca com relação a essas questões? Não parando, sabe? Não se acomodando. O processo de acomodação é falar assim, tá posta essa realidade e ponto. E não fazer nada sobre, porque é muito fácil criticar que na sua cidade não tem atividades culturais, sendo que a responsabilidade da cultura não é só do poder público. Aliás, a responsabilidade da cultura é de todos nós. Então, enquanto as pessoas estiverem achando que a responsabilidade é só da prefeitura, do estado, da União, a gente não vai ter cultura. Porque quem faz cultura é todo mundo. E o que é cultura, né? Partindo do conceito, do significado dessa palavra. O que é cultura? O Raymond Williams, do livro que eu te apresentei hoje cedo, que você precisa ler, né? Várias pessoas já te apresentaram. Fala que cultura Bronca número 2. Que cultura é todo modo de vida e de viver. Se é todo modo de vida e de viver, então é de responsabilidade de todo mundo. Todo mundo faz cultura.
A gente precisa quebrar esse paradigma dessa cultura elitizada, europeizada, glamourizada, né, gourmetizada, porque todo mundo faz cultura e todo mundo deve fazer uma ação cultural, sabe? Ou trazendo o seu trabalho, ou ajudando em alguma coisa. Eu acredito que enquanto não horizontalizar essa questão da cultura, a gente não vai ter uma política pública de cultura de verdade. E pensando especificamente numa política do museu, porque eu me lembro que eu estava comentando com você que eu conheci um pessoal da CISEM na época, né? CISEM é isso mesmo? Isso. Né? Sistema Integrado... Estadual de Museu. Tá. CISEM, então, né? CISEM, Sistema Estadual de Cultura. E como é que está essa pauta? Já que, por exemplo, não é prioridade no município, não é prioridade no estado, não é prioridade no... Como é que o CISEM, por exemplo, esse sistema, consegue manter... Porque eu tenho visto, inclusive, eu vejo você aqui, tem gente em São Carlos, tem gente em Araraquara, enfim, buscando uma alternativa de manutenção, de criação, por exemplo, até das pinacotecas, por exemplo, né? Olha, o CISEM, ele tem uma equipe muito atuante, muito preocupada, que dentro das possibilidades dele, ajuda todos os municípios, oferece capacitação. Inclusive aqui no Museu Major Novaes, o CISEM nos deu de presente o plano de gestão museológico para ter um norte, né? Como começar esse museu depois que terminou o restauro em 2014. Então, assim, na medida que ele pode, porque também não tem recurso, ajuda muito. E tem uma organização interna de estruturalização do museu, sabe? Para que cada museu comece a pensar as suas localidades, muito grande. Inclusive, os próprios encontros estaduais de museu agora ficou dividido pelas regiões, para que cada região discuta as suas especificidades. Eu acho isso muito importante, porque enquanto a gente acreditar que se discutir e pensar em museu for só em São Paulo, aonde está a grana, onde rola tudo, entre aspas, né, essa grana entre aspas, não é horizontalizar, é manter uma concepção verticalizada. E eu acredito que o CISEM já deu esse passo quando ele descentralizou esses encontros estaduais de museus para as regiões. Muito bem, e ontem, na hora que terminando a nossa prosa, você fez uma provocação para mim, que aliás está presente até agora, e eu não consegui te responder. E você vai me provocar agora. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que é uma pesquisadora, uma historiadora, né, pesquisar a história do movimento operário em Cruzeiro e ao mesmo tempo dirigir a casa ou o museu que é a maior representação do coronelismo, né, nessa região. Como é que é esse conflito? Eu acredito que Você não pode falar palavrão aí. Bem, assim, o historiador, ele não tem problema, né? Ele tem problemáticas. Então, eu não encaro isso como um confronto, eu encaro essa questão como uma problemática que está aberta a diálogo. Então, como que eu fiz para poder colocar todas essas questões e problematizar todas, porque é um museu que pertenceu é uma casa, né, que pertenceu a um major que estava ligado à economia do café, enfim, toda uma concepção elitizada, e a historiadora do movimento da classe trabalhadora na cidade de Cruzeiro. Questionar tudo isso e dar voz aos outros sujeitos que pertenceram também ao processo de constituição da memória dessa localidade. Então, como que eu fiz tudo isso? Como que eu coloquei tudo isso? Na construção da exposição de longa, eu dei voz às mulheres, eu dei voz aos ferroviários, eu dei voz à ferrovia, dei voz também àqueles sujeitos que já têm, né, que são as pessoas que pertencem a essa elite social e cultural da nossa cidade, como Capitão Neco, que são figuras já com uma construção hegemônica, Capitão Neco, Major Novaes, mas eles são problematizados. Para além dos heróis ou dos grandes nomes. Então, a construção da exposição de longa duração, ela traz... eu consegui fazer essa problemática. Não sei se vão gostar. Talvez me queimem em praça pública, mas... A proposta é essa, a proposta é dialogar, é construir uma obra aberta, é construir uma concepção de memória aberta, que as pessoas que vêm aqui não saem com respostas para as suas
suposições da memória da nossa cidade, e sim saiam com mais perguntas sobre esses sujeitos da nossa cidade. A proposta é essa. Muito bem, agora Serrano você tem uma rede de gente aí que... O problema das minhas passagens é que as pessoas se contaminam com isso, né? Então tem a Lise, tem o Ivan, tem Olavo, tem Cíntia lá no extremo sul, e no outro tem minha querida Natália, minha querida Márcia, tudo lá no Sobral, lá no Nordeste. O que você tem a dizer para esse povo todo que vai ver você, que vai conversar contigo? Tem algum recado que você queira passar? Bem, a gente precisa sempre fazer um merchan do nosso trabalho. Então, quem tiver disponibilidade, o Museu Major Novaes hoje tem 2 páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, dá busca lá por Museu Major Novaes, segue a gente, por favor. E o que eu gosto de conhecer gente, né? Por isso que eu sou professora e eu gosto de gente. E vamos nos conectar, vamos trocar ideias, vamos... sabe, trocar conhecimentos, compartilhar. Agora há pouco teve um pessoal de Passa Quatro, que eu quero que você conheça na sua próxima vinda. Que é março, segundo você. Não, abril, né? Primeira semana. Abril. Vai ter uma mostra do Elvio aqui, vamos, spoiler, agenda museu do Paracatuzum. Teremos uma mostra aqui no museu, spoiler da agenda 2020 e... me procurem também. E aí você falou de Passa Quatro, que eu tirei você da coisa. Você falou, tem que ir para Passa Quatro. Tem que ir para Passa Quatro, que é uma cidadezinha fantástica, fabulosa. Fábio Mota, que é o representante da Casa da Cultura lá, é fabuloso. Fez agora, esse final de semana, uma feira literária, Felipe 4, lá em Passa Quatro, sim, numa rede de solidariedade também. Eu acho que isso permite isso. Que a gente se torne uma grande rede de solidariedade de pessoas que trocam ideias em prol da cultura. Muito bem. Obrigado. Obrigada eu.